João capítulo 16, versículos 8 até o versículo de número 11. Graças a Deus. Eu sei que o Wesley e o Aleph aí, e agora com o auxílio também do jovem Kevin aí, vocês vão dar um trato nesse som aí, que vai ficar uma bênção de Deus. A unção está na mão de vocês aí agora. Graças a Deus. Melhorou? João capítulo 16, versículo 8 até o 11, diz assim: quando o auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado, do que é direito e justo e também do julgamento de Deus. As pessoas do mundo estão erradas a respeito do pecado, porque não creem em mim. Estão erradas a respeito do que é direito e justo, porque eu vou para o meu Pai e vocês não vão me ver mais. E também estão erradas a respeito do julgamento, porque aquele que manda neste mundo já está julgado. Em nome do Senhor Jesus, toda a honra e glória ao teu nome, Senhor. Nós te louvamos sempre, ó Pai eterno. Obrigado pela tua palavra que acabamos de ler. Obrigado, Deus, por esta noite tão linda e tão abençoada que o Senhor concede ao teu povo nesta casa. A minha oração neste momento, Deus, é para que o teu Espírito Santo traga sobre mim a inspiração que vem dos céus, que o teu Espírito Santo possa ungir as palavras que irei reproduzir nesta noite, e também ungir, Senhor, as nossas vidas, as nossas mentes e corações, para que possamos receber a tua palavra. Ó Deus, seja conosco e em o nome de Jesus nos abençoe. Amém. Tomemos assento. Graças a Deus. A palavra que eu pretendo compartilhar com os irmãos nesta noite é uma palavra que ela está em meu coração já tem umas 3 semanas que eu venho me deleitando e me alimentando desta palavra. Mas o interessante é que todas as vezes que eu me propus a sentar e começar a esboçar esta palavra, parece que aconteceu alguma coisa e eu não conseguia concluir o raciocínio. Aí eu às vezes ia deitar e ficava pensando, meditando um pouco sobre esta palavra, principalmente o versículo 8, quando Jesus fala que o Espírito Santo, ele virá com o poder de convencer as pessoas do mundo acerca do pecado, da justiça e do juízo. Notem, queridos irmãos, que Jesus, se a gente lê os versículos anteriores, ele estava instruindo os seus seguidores sobre tempos de perseguição que viria sobre eles. Jesus está alertando principalmente os seus discípulos que depois da sua morte, muitos deles seriam perseguidos e seriam mortos por fazer a vontade de Deus. Alguns seriam expulsos dos templos, das sinagogas, e Jesus disse mais adiante que algumas pessoas não somente iriam persegui-los, mas até mesmo matá-los, e fariam isso com prazer, achando que estavam fazendo um serviço para Deus. Na verdade, a palavra que Jesus está dizendo aqui, ela fala sobre perseguição religiosa por religiosos que defendem a mesma fé. Eu diria que esta palavra, ela tem muita semelhança com aquilo que nós vivemos em nossos dias atuais. Se nós observarmos, e para isso não precisa tanta atenção assim, nós vamos ver cristãos perseguindo cristãos. Nós vamos ver cristãos acusando-se mutuamente uns aos outros. Nós vamos ver cristãos
expulsando outros das igrejas, convencidos de que eles são os únicos que estão certos. Na verdade, o que a gente observa, e hoje nós estamos aqui diante da mesa do Senhor para celebrar a nossa comunhão, que há muito engano entre os cristãos. A ausência do Espírito Santo na igreja, porque diga-se de passagem que em muitos lugares o Espírito Santo já não é invocado, já não é venerado, não é adorado, não é desejado, como as Escrituras ensinam. Então a ausência do Espírito Santo, ela tem gerado uma religiosidade camuflada pelas boas obras e pela aparência. Enquanto a consciência destas pessoas, que tem uma aparência de piedade e de cristandade, mas não tem o Espírito, enquanto isso as suas consciências e corações estão carregados de soberba, de inveja, de ódio, de maledicência, de arrogância. Jesus disse que Ele enviaria o Espírito Santo para a igreja, e Ele enviaria o Espírito Santo com uma tríplice missão. Primeiro, convencer as pessoas acerca do pecado, porque muitos têm uma ideia errada acerca de Jesus. Muitas pessoas não creem em Jesus como Senhor e Salvador. Creem em Jesus como aquele que enriquece, creem em Jesus como aquele que cura, creem em Jesus como aquele que resolve os problemas de quem tem problema, mas não conseguem aceitá-lo e comprometer-se em ter Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Jesus disse que a missão do Espírito Santo também seria de convencer as pessoas acerca da justiça, porque as pessoas não entenderiam o que é direito ou o que é justo. Os discípulos estavam andando com Jesus e acreditando na permanência física de Jesus com eles por muito tempo. Os discípulos, eles acreditavam que Jesus ficaria com eles, estabeleceria o seu reino terreno, que eles seriam homens que desfrutariam de posições relevantes na sociedade. Então Jesus, ele diz assim: vocês estão tendo uma ideia errada acerca do meu reino, acerca da justiça, daquilo que é direito, porque o meu reino não veio para estabelecer um reino humano e terreno. O meu reino veio para justificar pecadores, veio para trazer e reconduzir os homens de volta à comunhão com Deus. E aí vem a terceira missão do Espírito Santo, que diz acerca do juízo. Queridos irmãos, eu tenho uma grande notícia para alguns de vocês aqui, e quero reafirmar esta grande notícia para aqueles que já sabem: o diabo já está condenado para o inferno e já está derrotado. Amém? Quem crê nisso aí, aplauda o nome do Senhor Jesus. Quando Jesus fala que o Espírito Santo vai convencer as pessoas acerca do juízo, ele deixa bem claro que o diabo já foi condenado. O diabo só está aguardando a sentença final, o dia em que o Senhor vai bradar dos céus e vai abrir as portas do inferno e vai lançar o diabo e os seus anjos, e infelizmente irá lançar também os homens pecadores que preferiram seguir os caminhos do diabo do que seguir os caminhos de Deus. Então, quando o Espírito Santo ele age na vida de alguém, o Espírito Santo nos faz entender
que só existe um caminho para seguir se desejamos vida eterna em gozo, em paz e alegria com Deus. O caminho se chama Jesus Cristo. Se nós não estivermos em Jesus, o juízo de Deus já está declarado, a sentença já foi dada e ele diz: aquele que está no mundo já está condenado. Aleluia. Muitos seguidores de Jesus acompanharam os milagres e viram o que Jesus realizou. Muitos seguidores de Jesus viram ele expulsar demônios, viram-no curar enfermos, viram Jesus ressuscitar mortos, mas mesmo assim eles não criam em Deus. Por isso eu abro aqui um parêntese nesta pregação para dizer que eu não sou muito fã daqueles que procuram a igreja só por causa de milagre, porque tem muita gente procurando a igreja por causa de milagre, mas não crê em Jesus, quer apenas receber o milagre e depois, olha, tchau, fui. Existem muitas pessoas que às vezes vêm à igreja e pedem aos intercessores para clamar por elas, e aí a palavra do Senhor diz que Deus ouve as nossas orações, mesmo que às vezes contrariando a sua vontade natural, mas em atenção ao clamor dos seus ungidos, Deus acaba dando. Bom, já que você quer a corda para se enforcar, então eu vou te dar uma corda bem grande. E aí a pessoa pega aquela bênção e depois acaba se afastando da presença do Senhor. Por que isso acontece? Porque o pecado, ele cega o entendimento do homem. O pecado não deixa as pessoas conhecerem a vontade de Deus. Lá em João capítulo 3, versículo 18, Jesus diz que quem não crê nele já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. Se existe um pecado que condena os homens, se existe um pecado que leva os homens, a alma dos homens, das pessoas à perdição, é o pecado da descrença. E Jesus disse: aqueles que não creem já estão julgados. Mas agora Jesus está dizendo que o seu Espírito, ele veio justamente para convencer as pessoas acerca do pecado. E o pecado principal que ele deseja nos convencer é o pecado da descrença, de não crer em Deus, de não acreditar em Jesus. Eu penso que muitos cristãos estão errados em relação às acusações que fazem contra outros irmãos quando julgam eles pecadores. Nós temos uma característica herdada pelo nosso pai Adão, que é sempre de querer acusar, julgar e condenar as pessoas, ao invés de olhar para nós mesmos. E às vezes a gente, ao invés de olhar para nós, enxergar as nossas mazelas, os nossos erros, e procurar consertar-nos diante de Deus, a gente fica muito mais preocupado em olhar o que os outros estão fazendo. E isso acontece exatamente quando o Espírito Santo não está na vida da pessoa. Porque quando o Espírito Santo, ele está no nosso coração, na nossa vida, a gente deixa de olhar para os outros e a gente começa a olhar para nós mesmos, porque o Espírito Santo nos convence do pecado. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 12 e versículo 13, olha a base bíblica para isto que eu estou dizendo a vocês. Nós temos ali o relato do primeiro casal, Adão e Eva, quando eles erraram, quando eles pecaram diante do Senhor, e aí eles foram colocados diante de Deus. E o que Adão tenta fazer? Ao invés de Adão assumir a sua culpa diante de Deus, ele ainda culpa a Deus. Ele vai culpar a Deus e vai dizer que Deus é o responsável por ele ter pecado. Talvez vocês já tenham ouvido pessoas que dizem isso. Olha, a culpa não é minha, a culpa é de Deus. Porque olha só o que Adão diz para Deus. Ele fala assim: a mulher que tu me deste para ser minha companheira, Deus, eu não pedi nada para ninguém, o Senhor quis dar, e aí olha o problema que você criou para mim. Então o homem sem o Espírito de Deus, ele não reconhece o seu erro, o seu pecado, e ele vai sempre procurar alguém a quem culpar, e se não encontrar ninguém, ele vai culpar o próprio Deus, e vai dizer assim: eu não pedi para vir ao mundo.
Eu não pedi para nascer. Eu não pedi para ser seu filho. Eu não pedi para ser sua esposa. Eu não pedi para fazer parte dessa família. Então a gente sempre vai querer dizer assim que Deus é o culpado, que Deus é o responsável. Aí tem aqueles que até dizem assim: melhor que eu tivesse morrido, não tivesse nascido. Sabe o que é isso? É o pecador tentando se excusar do seu pecado. Aí Deus olha para Eva, e Eva não pode culpar a Deus, porque Adão já culpou a Deus. Mas aí o que ela faz? Ela culpa a serpente. A serpente que representa o mundo animal, que representa a natureza aqui, ou seja, as circunstâncias. Então ela não podendo culpar a Deus, porque Adão já disse: Deus, a culpa é sua. Agora ela diz assim para Deus: olha Deus, a culpa também não é minha. A culpa é desse bichinho aí que você colocou aí, que veio aqui, olha, e ficou aqui na minha orelha e eu acabei caindo. Então assim caminha a humanidade. As pessoas tentando se defender, colocando a culpa em Deus, colocando a culpa no Estado, colocando a culpa na sociedade, colocando a culpa na família, colocando a culpa na igreja, colocando a culpa em alguém, mas nunca aceitando que o maior problema da vida de cada ser humano não são os outros, não é o mundo ao seu redor. O problema é você mesmo, porque é o pecado que está dentro de você. E a única maneira de consertar isso, de mudar isso, é aceitando a Jesus e deixando o Espírito Santo fazer um exame, um diagnóstico completo na sua natureza, e apontando-lhe as suas falhas, as suas deficiências, para que você se autocorrija, e desta maneira você vá se desenvolvendo gradativamente em glória, até alcançar a estatura de um homem e de uma mulher que Deus deseja. Quando Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, diz assim: cada um examine a sua consciência, e então coma do pão e beba do cálice. Fica claro que a gente deve olhar para o nosso umbigo e não para o umbigo do outro, que a gente tem que olhar para nós mesmos e não ficar acusando os outros. Porém, vejam bem, meus irmãos, sem o Espírito Santo, isso é algo quase impossível, porque mesmo o ser humano, aquele que tenta ser equilibrado, ser perfeito, aquele que tenta ter um nível de maturidade que esteja acima dos demais, mesmo esse ser humano, em algum momento, ele vai culpar alguém pelas suas deficiências. Mas quando o Espírito Santo vem, é diferente. Eu estava escrevendo esta palavra aqui, enquanto vocês me dão um pouquinho de retorno, senão eu vou terminar um culto bem fraquinho. A obra do Espírito Santo é convencer a pessoa acerca do seu pecado e não dos outros. Amém, irmãos? Olhe para a pessoa que está do teu lado, diga para ele assim: o Espírito Santo, ele veio para me convencer do meu pecado e não do teu. Deu para entender? Quando Jesus falou assim, que o Espírito Santo vai convencer, não é convencer você que o outro está errado, é convencer você que você está errado. Quando alguém é tocado pelo Espírito Santo, ele deixa de olhar para os erros dos outros, e ele se concentra em como ser aceito por Deus. A pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, ele quer saber como que ele faz para ter mais intimidade com Deus. Ele quer saber como que ele faz para ter mais comunhão com Deus. Ele quer saber como que ele faz para ser um esposo melhor, para ser uma esposa melhor, para ser um filho melhor. Ele quer saber como que ele faz para ser um empresário melhor ou um empregado melhor. Ele quer saber como que ele faz para ser um cidadão melhor. Ele quer que as pessoas olhem para ele e deem testemunho de que ele ou ela é filho de Deus. A multidão, quando estava ouvindo o sermão de Pedro, lá em Atos capítulo 2, mais precisamente no versículo 38, eles ouvem a pregação de Pedro, e quando Pedro está terminando a exposição da sua pregação,
A Bíblia diz assim que quando ouviram isso, ficaram aflitos e perguntaram para Pedro e para os outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Quando nós somos tocados pelo Espírito Santo de Deus e somos convencidos acerca dos nossos pecados, é este o sentimento que impera dentro de nós. A gente olha para Deus e diz assim: Senhor, o que eu devo fazer para ser melhor? Você chega para o seu conselheiro, você chega para o seu pastor, você chega para o seu discipulador e diz para ele assim: eu preciso que você me ajude. Em que você quer que eu te ajude? Eu quero que você me ajude a ser melhor, porque esta é a obra do Espírito Santo. Então vejam bem, queridos irmãos, quando a gente cria conceitos errados, sem ter o Espírito Santo, a gente sempre acaba às vezes se colocando acima das pessoas. E aí a gente começa a olhar e dizer assim: os outros estão errando, então eu também tenho o direito de fazer igual. Eu coloquei uma frase aqui, essa aqui é do pensador Aguinaldo Almeida, que diz assim: conceito errado gera preconceito, que pode cegar a mente e tornar a pessoa uma crítica contumaz de tudo que não aprova, sem levar em consideração o pensamento do outro. Conceito errado gera preconceito. Sabe por que tem muitos crentes que às vezes chega na igreja e fica bicudo com o seu irmão? Porque é preconceituoso, porque criou um conceito errado acerca do seu irmão, porque o irmão se veste diferente, porque o irmão ele tem um perfil diferente. Aí a gente, às vezes, ao invés de olhar para nós e pensar em como ser melhor, a gente começa a olhar para os outros e pensar como que o outro pode ser melhor no nosso conceito. E esse conceito, ele vai gerar o que? Um preconceito. Não um pré com acento e com if, mas sem o acento e sem o if, preconceito. Ou seja, vai gerar dentro de nós um sentimento de repulsa em relação ao outro, e de repente a gente vai se afastar daquele irmão, porque ele pensa diferente, porque ele se veste diferente, ou porque ele age diferente. Eu pergunto para vocês aqui, quem nunca ouviu alguém dizer assim acerca do seu irmão: fulano precisa mudar de vida? Você já ouviu isso alguma vez? Alguém chegar para você e falar assim: irmão, fulano precisa mudar de vida. Olha, fulano está errado. Fulano precisa se converter. Fulano não é crente. Sabe o que é isso? É a gente querendo agir como juiz dos nossos irmãos e tentando olhar para a deficiência do nosso irmão, quando na verdade a gente deveria olhar para as nossas primeiro. Tem outros que chegam para os irmãos, principalmente os mais novos na fé, e como sofrem crentes mais novos na fé. Irmãos, eu quero dizer aqui para os mais novos na fé que estão aqui nesta igreja, que nós acolhemos vocês com muito carinho, e se alguém perturbar você, me procura em nome do Senhor Jesus e fala: pastor, olha, estão me perturbando, porque eu vou orar com você. Sabe por quê? Tem muita gente que chega para os mais novos na fé, e aí fica dizendo para ele assim: olha, você tem que fazer assim, você tem que se vestir assim, olha, você tem que andar assim, olha, você não pode ser assim. Pelo amor de Deus, vamos parar com isso, irmãos, e vamos deixar o Espírito Santo de Deus fazer a obra que compete a Ele, e não a nós, de se intrometer na vida alheia e querer resolver o problema dos outros, quando isso não é competência nossa. A gente quer moldar as pessoas, a gente acha que todo mundo tem que ser do nosso jeito, quer convencer o outro a todo custo, e aí quando não consegue ainda fica dizendo assim: olha, Deus vai pesar a mão, hein? E aí o irmão fica todo atribulado, fica com medo até, e fala: eu vou fugir dessa igreja. Aí depois de um tempo o pastor vai visitar um novo crente: irmão, por que você não está indo na igreja? Não, porque o irmão lá pegou no meu pé lá e falou que eu tinha que ser assim, assado, e aí eu fiquei com medo e não voltei mais. Mateus capítulo 23. Todo o capítulo de Mateus é dedicado ao sermão que Jesus pregou, falando sobre os mestres da lei e do fariseu. Jesus diz aí que os fariseus, os mestres da lei, eles punham um fardo tão pesado nas costas dos outros, para alcançar o reino dos céus, que eles mesmos não eram capazes de carregar. O versículo 4 e o versículo 13, Jesus falou assim: eles amarram. Sabe o que é amarrar? Amarram fardos pesados e põem nas costas dos outros. Olha, você aceitou Jesus?
Oh, sim, eu aceitei, estou tão feliz agora de ser crente. Então, peraí, deixa eu te falar aqui o que você tem que fazer. Aí ele pega e começa a colocar um monte de carga nas costas do outro. Aí Jesus falou, eles amarram o fardo pesado, põe nas costas dos outros, que nem eles mesmos conseguem carregar, e ainda não ajuda o outro a carregar, fala, se vira. Versículo 13, Jesus falou assim, ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês fecham a porta do reino dos céus para os outros, mas vocês mesmos não entram, e nem deixam os outros que estão querendo entrar. Ou seja, além de não entrar, ainda impede quem quer entrar, fica na porta. O papel, queridos, do Espírito Santo, aliás, diga-se de passagem, abrindo um parêntese aqui, que, gente, como tem cristãos fariseus metidos a doutores em nosso tempo. Às vezes a internet é um problema sério, porque o que tem de crente metendo bedelho na vida do outro e falando do outro ao invés de cuidar da sua própria vida, que às vezes eu fico olhando aqui e falo, meu Deus do céu, será que esse povo não tem Jesus não? Por que não fala de Jesus? Por que fica culpando os outros, acusando os outros, tentando convencer os outros? Nenhum cristão pode julgar outra pessoa ou convencer outra pessoa, isso é função do Espírito Santo. Sabe qual que é a missão da igreja? A missão da igreja não é convencer as pessoas. Tem muitos cristãos que acham que a missão da igreja é convencer as pessoas. Eu estava conversando com algumas pessoas, tem até alguns que estão aqui, e eles estavam me contando um testemunho de um irmão que chegou para dois deles e falou assim, olha, vocês esperam ver a mãe de vocês um dia, a mãe morreu com Jesus, foi para o céu, está lá no céu, descansando com Deus. Aí falou assim, vocês esperam um dia ver a mãe de vocês? Aí falou, a gente espera, né? Falei, então, vocês precisam mudar de vida, que senão vocês estão tudo para o inferno. Gente, você vai convencer alguém assim? Não é papel da igreja condenar e nem julgar e nem convencer ninguém. Sabe qual que é o papel da igreja? Pregar o Evangelho. É isso que a gente tem que fazer, é nisso que a gente tem que se ocupar. A gente tem que se ocupar em anunciar o reino de Deus, anunciar a justiça de Deus, anunciar o juízo de Deus, mas sem querer ser juiz. O papel de convencimento é do Espírito Santo, é uma ação do Espírito Santo com o seu hospedeiro. Aquele que tem o Espírito Santo vai atuando dentro da vida dele, e vai mudando naturalmente, gradativamente. Irmãos, eu não estou dizendo que a igreja não tem que pregar a palavra de Deus, pastor, você está dizendo que não é para a gente aconselhar, ensinar as pessoas. Uma coisa é aconselhar e ensinar, outra coisa é você querer convencer os outros. É você querer impor a sua filosofia de vida como se ela estivesse acima do próprio Evangelho. Mateus 28:20, Jesus diz assim, que nós devemos ensinar as pessoas a obedecer o que Ele tem ensinado, e não o que a gente está querendo ensinar. O que não devemos é impor, obrigar, convencer as pessoas de que elas estão erradas, quando as pessoas não se sentem erradas. Eu vou ter que pular um pedaço da pregação, porque eu quero tomar a ceia do Senhor. Mas se você quiser ouvir ou ler toda essa palavra, você acessa independenciacomcristo.com e lá você lê toda a palavra. Tem uns irmãos aqui que ficam muito bravos comigo, mas eu já peço perdão para vocês, que esse pastor divide a mensagem em duas partes, mas não dá para dividir em duas partes, porque ela vai dar uma parte e meia só, então eu vou deixar meia. Mas vejam bem, a nossa posição, para quem tem o Espírito Santo, irmãos, e daqui a pouco nós vamos entrar na presença do Senhor, celebrando a ceia, tem que ser como a do salmista Davi. Salmo 139, versículo 23 e 24. Olha o que diz o salmista: ó Deus, examina-me e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Aí no versículo 24 ele diz: vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno. O que o salmista está dizendo? Deus, olha para mim. O salmista não está dizendo para Deus assim: Senhor, olha, examina o coração do meu irmão, prova o coração, o pensamento do meu irmão. Ele não está dizendo assim: Deus, vê se tem algum pecadinho aí no meu irmão, para que a gente possa falar e acusar e apontar ele. Não, ele está dizendo assim: Deus, vê se há em mim. Este é o espírito que a igreja do Senhor tem que ter quando nós entramos na presença de Deus. A justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? Quase finalizando, é o ato de tornar justo o pecador. Deus, na sua misericórdia, Ele concede a justiça a todos aqueles que se arrependem. Mas a verdade, irmãos, é que nós temos dificuldade em aceitar o pecador arrependido. Nós temos dificuldade
de aceitar alguém que depois de viver um tempo no mundo vem para o Evangelho. Aí a gente fica olhando e falando assim, será que é verdade? A igreja de Jerusalém desconfiou quando Paulo chegou na igreja, e ele disse que tinha tido um encontro com Jesus. Alguns irmãos se reuniram com Pedro e disseram para Pedro assim, Pedro, será que ele não é um espião no nosso meio? E quantas vezes a gente é tomado por esse espírito também, por esse sentimento, e ao invés de nós aceitarmos o pecador arrependido, a gente prefere às vezes ficar acusando ou tentando moldar ao nosso jeito. Queridos, nós não podemos questionar a Deus acerca da sua justiça, porque Deus, ele não tem a mesma percepção, a mesma visão, o mesmo conceito que nós temos, porque a nossa percepção, a nossa visão, o nosso conceito, ele é limitado à nossa natureza humana. Deus conhece as pessoas no mais profundo das suas vidas. Então, se tem alguém que pode tornar alguém justo, que pode justificar alguém, é Deus e mais ninguém. Amém, queridos? Amém. Ninguém pode chegar para o outro e bater o pé firme e dizer assim, esse está condenado e esse está justificado. As obras, por mais que elas digam, elas não podem expressar o que está no coração do homem, e só quem conhece o coração do homem é Deus. Acerca do juízo, a gente também tem dificuldade para compreender o juízo sob a visão de Deus. Como eu disse, o inferno, ele não foi criado para os homens. O inferno foi criado para o diabo e para os seus anjos que já estão condenados. Lá em Mateus capítulo 25, versículo 41, Jesus disse que muitos homens serão entregues ao domínio de Satanás e serão lançados no inferno, não porque Deus queira lançá-los no inferno, mas porque eles preferiram seguir os caminhos de Satanás. Aí Jesus disse assim, afastem-se de mim vocês que estão debaixo da maldição de Deus, vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Nós vamos neste momento celebrar a ceia do Senhor. Sabe, queridos, uma coisa que eu quero pedir ao Senhor nesta noite, e se você concordar comigo depois que eu lhe disser, eu gostaria que você ficasse em pé e nós orássemos ao Senhor. Mas eu quero pedir ao Senhor que Ele derrame o Espírito Santo na sua plenitude sobre a nossa vida. Que o Espírito Santo tenha liberdade para agir na vida de cada um de nós, para afastar de nós, mudar a nossa maneira da gente agir, a maneira da gente ver as coisas, a maneira da gente pensar e até mesmo de falar. Quantas vezes nós erramos naquilo que pensamos, ou naquilo que nós falamos, ou na maneira como agimos, mas que a gente seja capaz, pelo Espírito Santo, de compreender o pecado, a justiça e o juízo sob a visão de Deus. Se você crê também nesta palavra, então se coloque em pé e vamos... Levanta sua mão aos céus assim. O grande amor de Deus, incomparável amor, o amor de Jesus Cristo revelado por nós na cruz, o amor com o Espírito Santo, nosso Consolador eterno, esteja sempre na vida de cada um de vocês, e que o Senhor vos abençoe. E lembre-se, o mais importante é o amor. Aplauda o nome do Senhor Jesus.